Bom, pessoal, agora que todo mundo já deu a sua pausa, tomou um cafezinho, vamos lá, vamos voltar ao raciocínio. Antes de voltar ao raciocínio, só queria lembrar sempre, né, que apesar de vez em quando fazer essas pausas, quebrar em duas, três videoaulas, isso não quer dizer que você tenha que ver uma videoaula inteira de forma contínua, né? Por exemplo, a videoaula deu 30 minutos. Eu tenho que ver. Não, você pode fazer paradas. Por exemplo, na videoaula anterior, acabou, viu um exemplo, quer dar uma parada, ficou cansado? Você para um pouquinho antes de ir para o próximo exemplo. Então, para mim, uma das grandes vantagens, né, desse modelo híbrido que a gente está experimentando, não porque a gente quer, né, em nenhum momento a gente quis isso, mas a gente precisou por causa da pandemia de Covid, mas para mim isso está trazendo um aprendizado grande que é que o ensino à distância tem suas vantagens, né? Essa, essa hibridez tem suas vantagens, porque você consegue, já que isso aqui está gravado, levar no seu ritmo, né? Claro que vai precisar de muito mais disciplina sua enquanto aluno de saber quando é o seu ritmo, se conhecer, né? Mas você consegue, por exemplo, dar um pause aqui, ir lá tomar um café e voltar e continuar, né? Você consegue, não entendi, você volta e vê de novo, né? Coisa que a gente não conseguiria no ensino presencial, né? Então, assim, só para deixar esse recado de que apesar de às vezes a gente ter vídeo aula de 40, 50 minutos, isso não quer dizer que você precise vê-la continuamente. Você pode dar suas pausas em determinados pontos e há vários pontos de oportunidade de pausa nas aulas. Por exemplo, logo depois de um exemplo, assim, entre quando a gente muda de conteúdo, né, a gente sai de um finaliza um raciocínio e vai começar outro, né? Eu só não aconselho parar no meio de um raciocínio, no meio de um exemplo. Mas fora isso, vocês são livres, né, para fazer a dinâmica aí no nível, no velocidade que vocês quiserem, ok? Mas voltando então aqui para a construção de tabelas verdades, nós vamos ver agora como construir tabelas verdades de proposições compostas mais longas, né? Que na semana passada nós vimos as tabelas verdades simplesmente dos conectivos lógicos. Então, qual que é a tabela verdade do P ou Q? Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, o P ou Q é verdadeiro. Se o P é verdadeiro e o Q é falso, o P ou Q então é verdadeiro. Se o P é falso e o Q é verdadeiro, o P ou Q é verdadeiro. Se o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro, o P ou Q desculpa, se o P é falso e o Q é falso, o P o Q é falso. Então, a gente viu tabelas verdades usando um operador só. Agora nós vamos ver como fazer essa tabela verdade para proposições compostas grandes, como por exemplo essa aqui, né? Então, o que é a tabela verdade, né? Quando eu falo em fazer a tabela verdade dessa proposição R, eu estou falando em fazer uma tabela que vai me dar o valor de R para cada possível combinação de P, Q e Rzinho aqui. Então, por exemplo, quando P é verdadeiro, quando P é verdadeiro, Q é verdadeiro e R minúsculo é verdadeiro, qual o valor de R? Quando P é verdadeiro, o Q é verdadeiro e o Rzinho é falso, qual o valor desse R composto? Quando P é verdadeiro, o Q é falso e o R é verdadeiro, quando o P é verdadeiro, o Q é falso e o R também é falso, então assim, você vai fazer todas as combinações possíveis de valores de P, Q e R, chegando no valor de R maiúsculo para cada uma delas e gerar uma tabela com isso. Essa é a ideia da tabela verdade, ok? Então, a primeira coisa que a gente observa é que o número de linhas dessa tabela verdade vai depender do número de proposições simples que integram a proposição composta. E qual é a relação disso? Uma tabela verdade, ela vai ter 2 elevado a n linhas, onde esse n aqui é a quantidade de proposições simples que compõem a proposição composta. Então, indo para um exemplo, né? Neste caso aqui, ó, eu quero a tabela de verdade de P maiúsculo, né? Onde P maiúsculo depende de P minúsculo e Q minúsculo. Por quê? Porque ele é essa proposição composta aqui, ó, não P e não Q. Quantas linhas vai ter essa tabela verdade? Ora, o P maiúsculo depende de duas proposições, de P minúsculo e Q minúsculo.
Então, essa tabela verdade vai ter 2 elevado a 2 linhas, ou seja, 4 linhas. Por que isso? Tem que decorar isso? Não, isso é lógica. Ora, o P tem dois possíveis valores, verdadeiro ou falso. O Q tem dois possíveis valores, verdadeiro ou falso. Por isso, 2 elevado à quantidade de variáveis. Por quê? Porque cada uma das variáveis, cada uma das proposições simples, ela tem dois possíveis valores. Por isso que é uma exponencial aí cuja base é 2. Por quê? Porque cada proposição simples tem dois possíveis valores. E eu tenho duas proposições, então 2 elevado a 2. Se fossem três proposições simples aqui, se eu tivesse um R também, se o P também dependesse de R, então eu tivesse aqui um ER, por exemplo, aqui fora, fosse assim, ER. Se eu tivesse isso, eu teria três proposições simples, e aí a minha tabela verdade, então, teria quantas linhas? 2 elevado a 3. Minha tabela verdade seria uma tabela de 8 linhas. E aí, então, primeira coisa que a gente faz na composição da tabela verdade são as duas primeiras colunas, onde a gente faz todas as possibilidades de valores das proposições simples. Então, aqui, ó, a minha coluna P e minha coluna Q, porque são as minhas proposições simples aqui, né, da qual a minha proposição composta depende. E aí eu faço as possíveis combinações de valores dela. Então, quais são essas possíveis combinações? P verdadeiro e Q verdadeiro. P verdadeiro com Q falso. P falso com Q verdadeiro. P falso com Q falso. Então aqui estão as quatro possíveis combinações. Uma estratégia é você fazer o seguinte: a primeira coluna você vai colocar, por exemplo, são duas proposições. Então, na primeira proposição eu vou colocar dois verdadeiros seguidos de dois falsos. Já na próxima coluna eu vou colocar alternado, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Se eu tivesse três colunas, né, se eu tivesse o R também, o que eu ia fazer? Na primeira variável, eu ia colocar quatro verdadeiros e quatro falsos, porque ela seria de quatro linhas, né? Desculpa, ela seria de oito linhas, porque ela teria 8 combinações possíveis se eu tivesse três variáveis, né? Então, no caso de três variáveis, a primeira variável eu colocaria 4 verdadeiros seguidos de 4 falsos. A segunda, 2 verdadeiros seguidos de 2 falsos, 2 verdadeiros seguidos de 2 falsos. E a terceira, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Fazendo assim, você vai ter automaticamente todas as possíveis combinações entre as proposições simples. Ok? E aí, beleza, construir as colunas das proposições simples, eu parto então para resolver a minha proposição composta. Como? Fazendo do mesmo jeito que a gente estava resolvendo antes, né? Seguindo a ordem de prioridade dos operadores. Então, nessa proposição aqui, né, eu tenho parênteses. Eu tenho uma negação aqui, ó, mas esse não vai ser o primeiro a resolver, porque, apesar do não ter prioridade, eu coloquei isso aqui dentro do parênteses. Então, eu tenho que resolver primeiro dentro do parênteses para depois aplicar esse não. Dentro do parênteses eu tenho o quê? Eu tenho um e e um não. E aí, entre o e e o não, eu resolvo primeiro o não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coluna aqui na minha tabela para o não que foi o que eu fiz aqui. Ó. A coluna do não que. E aí, quais serão os valores que eu vou colocar nessa coluna? Ora, na primeira linha o valor de Q é verdadeiro. Bom, se o valor de Q é verdadeiro, o valor de não Q é falso. Então, coloca nessa coluna que é falso. Na segunda linha, o valor de Q é falso. Opa, se o Q é falso, não Q é verdadeiro. Na terceira, o Q é verdadeiro. Ora, se o Q é verdadeiro, o não Q é falso. Na quarta, o Q é falso. Então, tem que se o Q é falso, o não Q é verdadeiro. E aí, então, eu construí essa coluninha aqui de valores de não Q. Beleza? Resolvido, então, o não Q, qual seria o próximo passo? Seria eu resolver essa conjunção aqui. Então, seria eu fazer esse pedaço aqui, né? Do P e não Q. Então, eu vou fazer uma coluna aqui, ó, para P e não Q. Ora, como que eu vou achar os valores dessa coluna?
Os valores de P estão aqui, ó, na primeira coluna da minha tabela. Os valores de não Q estão aqui na terceira coluna. Então, o P e não Q vai depender dos valores dessas duas colunas. Então, vamos lá, na primeira linha. Na primeira linha eu tenho um P verdadeiro e eu tenho o não Q, ó, o não Q falso. Então, eu tenho um E entre verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, o resultado é falso. Na segunda linha, eu tenho um E entre um verdadeiro e um verdadeiro. Opa, o resultado de um E entre um verdadeiro e outro verdadeiro é verdadeiro. Na terceira linha, tem um E entre um falso e outro falso. Então, um E entre dois falsos vai dar falso. E na última linha, o E vai ser entre um falso e um verdadeiro. Um E entre um falso e um verdadeiro vai dar falso. Opa, então agora eu já tenho resolvida essa parte maior aqui que está dentro dos parênteses. Qual que seria o último passo, então? Resolver a negação que está aqui fora dos parênteses. Então agora eu vou inserir, né, na minha tabela essa negação. Então vai ficar o não P e não Q, que era a minha expressão completa primeira, né? Então, para eu fazer essa negação, na verdade, eu estou negando o que está nessa coluna aqui. Então, o valor da quinta coluna aqui, né, da nossa última coluna, depende unicamente dos valores da coluna anterior. Então, na coluna anterior eu tinha F, né, eu tinha falso, aqui eu vou ter não falso, né, ou seja, verdadeiro. Na segunda linha eu tinha verdadeiro na coluna anterior, nessa coluna vai virar falso. Na quarta linha, então, falso vai virar verdadeiro. Na quinta linha, falso vai virar verdadeiro. Então, essa aqui é a minha tabela verdade. Na tabela verdade, na última coluna aqui, ó, você tem o resultado da expressão. Então, como que a gente interpretaria essa tabela verdade? O que no final das contas essa tabela verdade me diz? Essa tabela verdade me diz o quê? Que, olha, no caso em que o P minúsculo for verdadeiro e o Q minúsculo for verdadeiro, essa minha expressão toda aqui, que é a minha expressão P maiúscula, ela vai ser verdadeira. No caso em que o P minúsculo é verdadeiro e o Q minúsculo é falso, a minha expressão P maiúscula ela é falsa. No caso em que o P minúsculo é falso e o Q minúsculo é verdadeiro, a minha expressão é verdadeira. E no caso em que o P minúsculo é falso e o Q minúsculo é falso, a minha expressão ela é verdadeira. Então, por exemplo, os exercícios que nós fizemos na videoaula anterior, né, em que a gente achava o valor da expressão dado que P é verdadeiro e Q é falso, por exemplo, a gente poderia fazer dessa forma aqui. A gente faz a tabela verdade e depois chega aqui, eu quero o valor para P verdadeiro e Q falso. Então é dessa linha aqui, então é falso. Né? Então, na verdade, a tabela verdade você está fazendo o quê? Achando os valores da expressão para todas as possíveis combinações de valores das expressões simples. Ok? Já do jeito que a gente fazia antes, a gente achava o valor só para um dado conjunto de possíveis valores das expressões simples. Tranquilo? Mas a ideia de como fazer, a sequência de como fazer é a mesma. Você tem que seguir a ordem de precedência e ir fazendo por partes, né? Fazendo primeiro o que está dentro do parênteses. Aí se tiver mais de um operador dentro do parênteses, você tem que seguir primeiro o não, depois o e, depois o e ou, né? Depende aí da ordem que aparecem. Depois o condicional, depois o bicondicional. Acabou o parênteses, segue essa mesma ordem de precedência agora, fora dos parênteses. E vai construindo a tabela. Tranquilo? Então, vamos para mais um exemplo. Né? Neste exemplo aqui, nós temos uma expressão um pouco maior, né? Uma proposição composta um pouco maior, mas note que apesar dessa proposição ser um pouco maior, ela também está em função de duas proposições simples apenas. Então, se ela está em função de duas proposições simples apenas, significa que a minha tabela vai ter 4 linhas. E aí, então, a primeira coisa que eu construo são as duas colunas das proposições simples. Então, 4 linhas, duas colunas de proposições simples. Qual que é o macete? A primeira linha, então, se você vai ter 4 linhas na tabela, a primeira linha você faz a primeira coluna você faz duas linhas verdadeiras, seguida de duas falsas.
E a segunda alterna verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Para quê? Para assim você ter todas as possíveis combinações de valores entre P e Q. Seria o P verdadeiro com Q verdadeiro, P verdadeiro com Q falso, P falso com Q verdadeiro e falso com falso. Beleza? Construído então as duas colunas das proposições simples, você começa a resolver a sua expressão. Essa expressão aqui nós temos dois parênteses. Olha, nós temos este parênteses aqui, nós temos este parênteses aqui. Então, eu vou fazer duas colunas, é uma para cada uma dessas expressões. Aqui, ó, nessa coluna, eu estou fazendo o do primeiro parênteses, ó, falando de P e Q, que é o primeiro parênteses aqui. E aí, o que eu vou fazer então? O valor de P e Q depende de quê? Depende do valor do P e do Q. Então, na primeira linha, o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. Então, P e Q, verdadeiro. Na segunda linha, o P é verdadeiro com Q é falso, P e Q, então vai ser falso. Na terceira, o P é falso com Q é verdadeiro, vai dar falso. E a quarta, P é falso e o Q é falso, então P e Q também é falso. Beleza, agora que eu já tenho essa coluna aqui, eu vou fazer a coluna lá do outro parênteses. Né? No outro parênteses eu tinha P se somente se Q. E aí vai dar origem, então, a essa coluna aqui. Nessa coluna, então, eu tenho um se somente se que depende do valor de P e de Q. Então, resolvendo aí o P se somente se Q, né, na nossa quarta coluna, nós temos que, na primeira linha, P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Então, Q, se somente se P, vai ser verdadeiro. Por quê? Porque o bicondicional ele é verdadeiro quando os dois lados são iguais e falso, caso contrário. Então, na segunda linha, onde eu tenho P verdadeiro e Q falso, o Q se somente se P vai ser falso. Na terceira linha, onde eu tenho falso e verdadeiro, vai ser falso. E na última linha, onde os dois são falsos, essa coluna vai ser verdadeira porque é um bicondicional e o bicondicional é verdadeiro sempre que os dois operadores forem iguais. Dois operandos, desculpa. Então, beleza, está definida aqui a nossa segunda coluna. Então, a gente já resolveu esse pedaço e já resolveu esse pedaço. Agora, então, nós temos para resolver esse não, esse ou e esse não. Nós vimos que a ordem de prioridade aí é do não. Então, eu vou fazer uma coluna para resolver esse não aqui, ou seja, vai ser uma coluna que vai falar de não, P e Q. É isso aqui, ó. Não, P e Q. Ora, eu já tenho uma coluna com os valores de P e Q. O que eu quero dessa coluna é simplesmente negar esses valores. Então, o valor dessa coluna que eu estou fazendo é a negação dos valores dessa coluna aqui, ó, da terceira coluna. Então, na primeira linha, onde o P e Q era verdadeiro, nessa coluna aqui eu tenho a negação disso, eu vou ter então falso. Na segunda linha, eu tinha o falso, a negação do falso é verdadeiro. Na terceira linha eu tinha verdadeiro, a negação do verdadeiro. Desculpa, eu tinha falso, a negação de falso é verdadeiro. E na última linha eu também tinha falso, a negação de falso é verdadeiro. Então está construída essa coluna. Próximo passo então é esse pedaço aqui, ó, né? A negação de Q se somente se P. Vai dar origem então a essa nova coluna aqui. E aí é a mesma coisa, né? É a negação de Q somente se P. Eu já tenho uma coluna com os possíveis valores de Q somente se P. Então é só negar os valores dessa coluna. Então os valores dessa nossa nova coluna vai ser simplesmente inverter os valores desta coluna aqui. Então na primeira linha onde eu tinha verdadeiro, aqui eu vou ter falso. Na segunda onde eu tinha falso, nessa coluna aqui eu vou ter verdadeiro. Falso vira verdadeiro, verdadeiro vira falso novamente. Por fim, o que falta agora é esse ou aqui, né? Que ele chega para operar sobre essa primeira parte, né, que é a negação de P e Q, e a segunda parte, que é a negação de Q se somente se P. Então, agora
a minha última coluna da minha tabela verdade vai pegar a minha operação inteira. E ela é um ou entre esta coluna e essa coluna aqui, ou seja, um ou entre as duas últimas colunas, né? E aí, então a primeira linha eu tinha falso e a segunda e falso, então eu vou ter um ou entre falso e falso que vai dar falso. Na segunda linha eu tinha verdadeiro e verdadeiro, um ou entre verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Na terceira linha eu também tinha verdadeiro e verdadeiro, o ou entre essas duas colunas vai dar verdadeiro. E na quarta linha eu tinha verdadeiro nessa coluna, falso nessa aqui, um ou entre verdadeiro e falso vai dar verdadeiro. Então, nós temos aqui na última coluna os possíveis valores de P maiúsculo, né, que é essa minha expressão inteira aqui, dado os possíveis valores de P minúsculo e Q minúsculo. Então, interpretando essa tabela verdade aqui, nós temos que, quando P minúsculo e Q minúsculo ambos são verdadeiros, a minha expressão lá, P maiúsculo, vai ser falsa. Quando P minúsculo é verdadeiro e Q minúsculo é falso, a minha expressão vai ser verdadeira. Quando o P minúsculo é falso e o Q minúsculo é verdadeiro, a expressão P maiúsculo é verdadeira. E quando o P minúsculo é falso e o Q minúsculo é falso, minha expressão também é verdadeira. Ok? Como um último exemplo, vamos resolver, né, vamos fazer a tabela verdade dessa proposição composta aqui, P maiúsculo, né, que depende de P, Q e R, e é dado por se P, então Q, e se Q, então R, então se P, então R. Então, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é que o P maiúsculo ele depende de três proposições simples. Então, a nossa tabela verdade aqui vai ter 2 elevado a 3 linhas. Então, ao contrário das duas primeiras, que é uma tabela de 4 linhas, essa será uma tabela de 8 linhas. Ok? E aí, enquanto as outras tinham duas colunas, né, de operadores de proposições simples, essa vai ter 3 colunas de operadores de proposições simples, P, Q e R. E aí, eu tenho que fazer nessas 8 linhas, todas as combinações possíveis de valores entre P, Q e R. Então, qual o macete? São 8 linhas. Na primeira coluna, eu vou fazer o quê? 4 linhas verdadeiras, 4 linhas falsas. Na segunda coluna, eu já vou fazer 2 verdadeiras, 2 falsas, 2 verdadeiras, 2 falsas. Na terceira coluna, uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira, uma falsa, e vai alternando até o final. Com isso, eu construo as 3 colunas de operadores simples. Depois disso, eu tenho que partir para resolver as partes, né, da minha expressão, né, da minha proposição composta. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar são os parênteses. Eu tenho 3 operações dentro de parênteses. Eu tenho se P, então Q, se Q, então R, se P, então R. Então, eu vou ter aí 3 colunas, uma para cada uma dessas operações aqui. Então, nessa coluna aqui, ó, na terceira coluna da tabela, eu fiz o se P, então Q. Nessa aqui, está feito o P, então R. E aqui, ó, o Q, então R, aqui eu fiz o P, então R. Né? Note que aqui o E eu coloquei no meio dessas duas, mas essa ordem não vai influenciar em nada, tá? O que interessa é que você faça de forma que você não vá ferir as precedências. Então vamos lá, vamos começar a resolver, né? Eu tenho que preencher essa coluna aqui de se P, então Q. Ela vai depender de qual? Das duas primeiras colunas da minha tabela, que são a coluna P e a coluna Q. Então, na primeira linha eu tenho P verdadeiro com Q verdadeiro. Se eu tenho P verdadeiro com Q verdadeiro, se P então Q vai ser verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, mesma coisa, vai ser verdadeiro. Verdadeiro com falso, então se o P é verdadeiro e o Q é falso, o condicional se P então Q vai ser falso. Que é a única condição, né, do condicional ser falso
é o antecedente ser verdadeiro, ou seja, P verdadeiro com Q falso. Então, as únicas linhas dessa coluna que serão falsas serão as linhas em que P verdadeiro e Q falso, que são a terceira e a quarta linha, né? O P verdadeiro com Q falso, P verdadeiro com Q falso. Então, essas aqui vão ser as duas únicas linhas dessa coluna que vão ser falsas. Todo o resto vai ser verdadeiro, né? Por quê? Porque aqui eu tenho P falso com Q verdadeiro, então ela é verdadeira. Na verdade, daqui para baixo, ó, todas as linhas, o P é falso. Ora, se o P é falso, eu já sei que esse condicional é verdadeiro. Então, tudo aqui para baixo, verdadeiro. Ok? E aí depois fazer o mesmo raciocínio nessa coluna aqui, só que considerando as colunas Q e R. Então, essa coluna aqui, o valor dela vai depender dos valores das colunas Q e R, da segunda e terceira coluna. Então, mas a ideia é a mesma, né? Só que aqui meu antecedente é o Q. Então, qual a única chance de... Qual o único momento em que se Q então R vai ser falso? Quando Q for verdadeiro e R for falso. Isso acontece o que? Aqui na segunda linha, ó, que Q é verdadeiro e R é falso. Então nessa linha aqui, a coluna Q então R vai ser falso. E cá embaixo, ó, nessa linha aqui, ó, Q é verdadeiro e R é falso. Então a coluna Q então R vai ser falso. Em todas as outras linhas, essa coluna aqui vai ser verdadeira. Por quê? Por exemplo, na primeira linha, Q é verdadeiro e R é verdadeiro. Então, se Q, então R vai ser verdadeiro. Nessa linha aqui, ó, o Q é falso com R falso. Ora, se falso, então falso é verdadeiro, né? O condicional só vai ser falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, com isso, a gente chegou a essa conclusão de que só essas duas linhas das colunas são falsas, o resto tudo verdadeiro. A mesma coisa a gente vai fazer para essa coluna aqui, né? Eu tenho esse P, então R. Então, ela vai depender dos valores da coluna P, que é a minha primeira coluna, e R, que é a minha terceira coluna, né? E ela só vai ser falsa quando? Quando P for verdadeiro e R for falso. Então, aonde que eu tenho primeira coluna verdadeira e terceira coluna falsa? Eu tenho na segunda linha, né, nessa linha aqui, ó, P verdadeiro com R falso. Então, nessa linha aqui, esse P então R vai ser falso. E eu tenho na quarta linha aqui, ó, P verdadeiro com R falso. Então, nessa linha aqui também o R vai ser falso. Em todas as outras linhas, isso aqui vai ser verdadeiro, né? Por quê? Porque nas outras linhas, ou o P é falso, e aí P sendo falso, o condicional já é verdadeiro. Então, tá aqui, ó, verdadeiro, 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 verdadeiro. E nas outras duas linhas eu tenho o verdadeiro, mas com R também verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeiro. Beleza? Então, agora que eu construí tudo, uma coluna para cada coisa que está dentro do parênteses, eu tenho que resolver o que está fora do parênteses. Fora do parênteses eu tenho um E e eu tenho um sim então. A prioridade entre os dois é do E. Então, primeiro eu vou fazer esse E aqui, ó. Entre se P, então Q, e Q, então E. Então, eu vou fazer esse E aqui. Então, daí gerou essa coluna minha aqui, ó. Que é um E entre se P, então Q, e Q, então R. Ok? Então vamos lá. É um E entre quais colunas? É o E entre essa quarta coluna aqui e a quinta coluna aqui. Então, essa minha nova coluna vai ser um E entre as duas anteriores a ela aqui. Então, na primeira linha, eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Resultado, verdadeiro. Na segunda linha, verdadeiro e falso. Resultado, falso. Na terceira, falso e verdadeiro. Resultado, falso. Na quarta, falso e verdadeiro. Resultado, falso. E por aí vai. Na quinta, tem os dois verdadeiros. Resultado verdadeiro. Na sexta, tem verdadeiro e falso. Resultado, falso. Na quarta, verdadeiro e verdadeiro. Resultado verdadeiro. Na quinta, verdadeiro, verdadeiro. Resultado verdadeiro. Uma outra forma de fazer seria usar aquele raciocínio. O E, ele só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, vou achar aqui todas as linhas que eu tenho os dois verdadeiros. Ó, a primeira, ó, os dois são verdadeiros, então ela vai ser verdadeira.
Aqui eu tenho um falso, aqui eu tenho um falso, aqui eu tenho um falso. Aqui os dois são verdadeiros, então aqui também vai ser verdadeiro. Aqui eu tenho um falso. E as duas últimas linhas, tudo verdadeiro. Então eu vou ter tudo verdadeiro. E as demais, falso. Então, você preenche essa coluna. Por fim, eu tenho que fazer o sem então disso tudo que eu acabei de fazer aqui com o P então R. E isso dá origem então à minha última coluna da tabela verdade aqui, ó, né? Que é a coluna que tem o E que eu acabei de fazer aqui, se então P ou R. Ou seja, essa última coluna ela vai ter um se então entre essa coluna aqui e essa coluna aqui. Ora, um condicional ele só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ou seja, as únicas linhas falsas dessa última coluna serão quando esta coluna aqui for verdadeira e essa aqui for falsa. Vamos olhar. Na primeira linha eu tenho verdadeiro com verdadeiro. Opa, então o resultado é verdadeiro. Na segunda, falso com falso. O resultado também é verdadeiro. A terceira, falso com verdadeiro. Opa, o resultado também é verdadeiro. Lembrando que essa coluna aqui é o antecedente, essa aqui é o consequente. Então, na terceira linha, o antecedente é verdadeiro, mas o consequente também é verdadeiro. Então, o resultado dela também vai ser verdadeiro. Essa linha aqui, o antecedente é falso. Consequente verdadeiro, resultado verdadeiro. Nessa linha aqui, o antecedente verdadeiro, o consequente verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Na última também, verdadeiro, verdadeiro, resultado verdadeiro. Então note que a gente não tem nenhum resultado falso nessa linha. Se quiser conferir mais uma vez, é só lembrar que o se então, ele só é falso quando o antecedente é verdadeiro com consequente falso. Então as únicas linhas aqui que seriam falsas seria onde nesta linha aqui nessa coluna que eu tivesse verdadeiro e nessa coluna que eu tivesse falso. Ora, quais são as linhas aqui que são verdadeiras? A primeira, opa, mas a outra linha também é verdadeira, então ela não vai ser falsa. Essa aqui, ó, é verdadeiro, mas aqui também é verdadeiro, então ela não vai ser falsa. Aqui que eu tenho verdadeiro, mas aqui também é verdadeiro, então não vai ser falso. E aqui eu tenho verdadeiro, um verdadeiro aqui, então não vai ser falso. Então, de fato, nenhuma linha dessa coluna seria falsa, tudo verdadeiro. Então, assim, você pode ir fazendo de linha em linha ou tentar fazer esse raciocínio mais amplo, preenchendo tudo que é falso e o que sobrar vai ser verdadeiro ou o contrário. Né? O fato é, independente da forma como nós fizermos, se a gente fizer certo, a gente vai chegar à conclusão que isso aqui é tudo verdadeiro. E o que isso significa? Isso significa que, independente dos valores de P, de Q e de R, quaisquer que sejam os valores de P, de Q e de R, a minha proposição P maiúscula, ela vai ser verdadeira. A gente vai ver em aula futura que a gente tem um nome, né, para esse tipo de proposição. Né? Proposição que sempre é verdadeira, ela é chamada de tautologia. Né? Porque uma tautologia significa que sempre, independente dos valores das proposições simples, aquela proposição composta ela é verdadeira. Mas enfim, isso aí é assunto de próximas aulas. O que importa nessa aula é que vocês entendam essa forma, né, de como a gente elaborar as tabelas verdades. E aí, resumindo passo a passo, você olha quantas são as proposições simples, isso vai te definir o número de linhas da sua tabela, que vai ser 2 elevado a essa quantidade de proposições simples. Neste caso aqui são 3 simples, então a gente vai ter 8 linhas. Constrói as colunas referentes às proposições simples, faz usando esse macete, são 8 linhas, então a primeira coluna vou colocar 4 verdadeiros, seguido de 4 falsos. Na segunda, 2 verdadeiros, seguido de 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. Na terceira, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Se fossem só duas colunas, então a primeira, se fosse só duas proposições simples, a primeira eu colocaria 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos, depois eu alternaria. Aí se fossem 4 proposições simples, então 16 linhas. Opa, 16, então eu ia fazer uma coluna com 8 verdadeiros, 8 falsos. Depois, 4 verdadeiros, 4 falsos, 4 verdadeiros, 4 falsos. Depois, 2 e 2 e assim vai. Né? E com isso você compõe as colunas das proposições simples. E aí depois é partir para resolver a proposição composta. Como? Primeiro eu vou pegar o que está dentro de parênteses,
E aí, se dentro do parênteses tiver mais de um operador, seguir a prioridade dos operadores dentro do parênteses, né, que é a negação, depois e ou, depois condicional, depois bicondicional. Acabou o que está dentro de parênteses, parte para fora do parênteses, seguindo essa mesma sequência de prioridades. E aí o resultado final que a gente quer na tabela de verdade será a nossa última coluna, que vai nos dar os possíveis valores da proposição composta, dados os possíveis valores das proposições simples. Ok? Então, pessoal, todo esse conteúdo está no capítulo 3, lá do livro texto. Então, quem tiver aí acesso ao livro texto, é uma boa ideia dar uma olhada aí no capítulo 3. A biblioteca do IFES, ela está aberta, né? A gente está funcionando de manhã. E este livro tem lá na biblioteca, então quem quiser pode ir ao IFES qualquer dia pela manhã, né, para obter o livro. Está funcionando para empréstimo normalmente em biblioteca, então você pode ir lá para pegar o livro. Né, e tem alguns exemplares desse livro lá. E então todo esse assunto, né, que a gente falou aqui de como fazer tabelas verdades está no capítulo 3 desse livro. Ok? Então vocês podem ler este capítulo, seria uma boa para vocês irem assimilando melhor. No mais, qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa videoaula, vocês podem entrar em contato comigo, seja pelo AVA ou pelo WhatsApp. Né? E na quarta-feira nós temos também o momento síncrono, né? Onde a gente tira dúvidas, né? Através lá do Google Meet. Ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos.